eu acredito que eu tenho ficado cada vez mais crente é porque tem, assim, quando acontecem umas coincidências, assim, que são muito coincidências, tipo, um cara que tu tá precisando de um cara, tu não sabia que tu tava precisando desse cara, e a última vez que tu falou com esse cara faz alguns anos, e de repente chega um salve. Quando chega aquele salve, tu, caralho, esse maluco aqui me ajuda a resolver meu problema, eu não tava nem pensando nele, sabe qual é? É tipo, caralho, louco isso aqui, cara. E aí, e quando isso acontece repetidas vezes, e não necessariamente só isso, mas, sei lá, uma coisa que acontece no momento perfeito pra que outra coisa dê certo, sabe qual é? Isso aconteceu bastante na minha vida, mas eu olho como, isso aqui pode ter sido uma coincidência, foi uma oportunidade que apareceu e eu agarrei, não sei o pessoal chama de sincronicidade, né? Paulo Coelho falava que se você quiser alguma coisa, o universo conspira a seu favor. Cara, eu tenho provas absurdas sobre isso, assim, cara. Por isso que eu tenho muito, muito medo hoje em dia do que eu desejo, do que eu quero. Porque, cara, as coisas acontecem. Profissionalmente, eu tô falando. Eu quero uma parada e a coisa acontece. Agora, o pessoal da ciência vai te dar uma outra explicação. Você sabe, né? Vai falar aqui. E quantas vezes você pensou, não sei o que, e não aconteceu nada? Só que seu cérebro vai evidenciar só quando as coisas aconteceram. Eles chamam de viés de confirmação. Exato. Mas, cara, putz, aí... Como a água que tá dentro de uma poça, sabe? Choveu e ficou aquela água... E ela pode pensar, pô, eu caibo exatamente no lugar onde tava esse buraco aqui, cara. Pra ela, aquele é o mundo limitado dela. Fala, pô, isso não pode ser coincidência, eu caibo exatamente. Mas se isso traz conforto, não é suficiente? Exato. Eu acredito que se isso traz conforto, é suficiente. Mas é isso que eu te falo, eu gosto de vagar por esses dois lugares. O lado cético e o lado de fé. Não é que eu gosto. Pra mim, torna as coisas muito mais confusas, na verdade. Porque como eu suponho que eu nunca tive uma experiência dessa, assim, mais visual da coisa, sabe qual é? Porque, por exemplo, você falou, pô, tu nunca sentiu, vou abrir o olho e vai ter alguém me olhando, ou vai ter alguém aqui perto, não sei o quê. Cara, eu lembro claramente de vários momentos que, assim, por exemplo, tô na minha casa e teve uma que foi esquisita, que eu vi, tipo, uma brasa, assim. Eu tava deitado no sofá, abri o olho e, assim, vi uma brasa. Assim, oxi. No céu, assim, no futuro? Não, eu tava deitado na sala. Desse dia cheguei cansadão, sentei no sofá, liguei a TV, não sei o que, daqui a pouco eu apaguei. E aí foi todo mundo dormir na cama e tudo mais. Aí eu acordei no meio da noite. Vou pra cama, não sei o que. Acordei no meio da noite, olhei assim pra dentro da sala, mais assim, um pouco assim, uns 3, 4 metros assim de distância, assim, uma brasinha que assim voando. Oxi, uma brasinha. Não sei se eu vi mesmo, não sei. Então, aí eu começa a duvidar, né? Aí eu entro numa... esse foi uma vez. Teve várias outras vezes que eu entrava numa que assim, porra, tô subindo a escada. Tem alguém me seguindo. E é doido, porque tem arrepio às vezes. Tem um arrepio mortal. Cara. Um arrepio mortal. Eu olho pra trás. Eu também. Será que tem alguém aqui? E assim, se eu... E às vezes sentir mais frio num lugar, assim, um lugar, de repente... Fica frio e passa, assim. É um negócio... O círculo, parece que você tá no círculo polar e depois sai, assim. É muito estranho. É estranho mesmo. Bom, será que é isso, então? Porque isso eu sinto às vezes, mas eu não sei exatamente explicar o que é. Mas os nossos sentidos são muito limitados também, né? Tem isso. E eu tinha muita coisa com sonho que eu não tenho há muito tempo, cara. Muito tempo. Porque sonhar com premonição? Não, premonição... Eu tinha um sonho recorrente. E eu parei de ter... Às vezes eu tinha alguns sonhos recorrentes. Não sei porquê, a casa onde eu vivi até meus 16 anos em São Bernardo do Campo, cara, faz tempo que eu não tenho esse sonho, mas eu tinha sempre sonho naquela casa, eu adulto ou eu criança, de às vezes eu sair do meu quarto correndo, indo pro quarto dos meus pais, que era no fundo da casa, tinha um quintal, e dava pra ver, assim, São Bernardo inteiro, assim, tinha uma floresta e uma nave espacial, assim, tipo essas de filme enorme, chegando. Isso eu tinha várias vezes. E aí eu vi alguns filmes muito parecidos, assim, aquela imagem da nave espacial, aquela nave mãe chegando. A mais emblemática, cara, era assim, eu sempre sonhava com umas montanhas, uma cadeia de montanha desde criança. Muito, assim, específica. E eu, sempre procurando na internet ou livro, vendo foto, nunca achei isso. As mais parecidas que eu achava era em Atacama, tinha umas montanhas parecidas, mas não era o mesmo ângulo, não eram as mesmas montanhas, porque era muito específico. Aí teve uma época que eu fui pro Atacama. Fui com a mina pra lá. E eu falei, cara, será que eu vou ver? Será que aquilo era premonitório? Um dia eu ia ver? E aí, eu durante a viagem, eu sonhei com essa cadeia de montanhas. E eu cheguei lá, olhei pra um lugar, a gente tava numa estrada. A gente pegou numa época lá tinha
uns 10 carros com a gente ia por umas montanhas fazer algum tipo de passeio lá. E eu parei numa montanha uma hora que todo mundo parou pra tirar foto. Falei, cara, eu acho que aqui, mas não é nesse ângulo. E aí eu fui, fiz todo o passeio e não vi as montanhas. Não era o que eu tava sonhando. Naquela noite, eu sonhei com aquelas montanhas. E aí eu entendi que eram aquelas montanhas. Só que era a minha visão do sonho daquelas montanhas. Não era a visão dos meus olhos. Era a visão do meu sonho a respeito do que eu tinha visto no dia anterior. Então eu vivi o dia. E a lembrança que eu tinha daquelas montanhas era exatamente o que eu sonhava. Entendi. Porque a sua lembrança é diferente do que você vê. Uhum. Se você for sonhar com esse estúdio, você não vai sonhar exatamente com a posição certa das outras coisas. Você vai mudar. O seu cérebro completa as coisas. E era isso. Como o meu cérebro viu aquelas montanhas, era exatamente como eu... E a partir daquele dia eu nunca mais sonhei com essas montanhas. Então, cara, é uma coisa louca. Tu tinha que passar ali, de certa forma. É como se tivesse alguns nós na nossa vida. A nossa vida é um barbante e tem alguns nós que, cara, você não consegue sair daqui. Você pode empurrar esse nó mais pra frente, mas tem nós que você tem que passar, cara. Não tem jeito. Tem um nó que você tem... E esse era um nó que provavelmente eu tinha que passar. Porra, que pena, eu me sinto meio vazio então, porque eu não tenho nada disso, cara. Tipo, eu não... De novo, tal, se alguma coisa como essa daí aconteceu pra mim, eu não tava prestando atenção e eu não vi. Então, mas é o lance, você falou tudo, é prestar atenção, cara. Eu acho que é o lance de prestar atenção. Eu tenho um poder, que eu falei em outro podcast aí, que me perguntaram se eu tinha algum poder, eu falei que eu tenho o poder de viajar no tempo, cara. Só que é um poder muito específico, assim. Desde criança... Eu tenho alguns momentos que eu passei na minha vida que eu falo, eu vou lembrar disso pro resto da vida. Não sei se já passou por isso. Algum momento de muita tristeza ou muita alegria que você fala, cara, que legal. Eu lembro de um... É muito específico, assim. Eu tava brincando, não sei quantos anos eu tinha, mas era um pôr do sol. E lá em São Bernardo a gente pegava uns sacos plásticos e ficava pegando aqueles bichinhos que ficam no verão, assim. Eu acho que... Tipo um cupinzinho, fica na luz. É, um cupinzinho, fica pra caramba. E a gente... Cara, e aquilo foi tão legal. Todo mundo na rua. E foi a primeira vez, eu acho que não sei se porque a gente tava em férias. Minha mãe deixou a gente ficar até a noite. E a gente ficou, cara... E eu me divertia tanto. Eu cheguei cansado em casa. Eu falei, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. E se eu parar hoje, eu volto pra aquele dia como eu tô voltando agora. Com os mesmos sentimentos, com o mesmo cheiro. Com a mesma lembrança, igualzinho. E vários momentos da minha vida eu tive essa sensação. Como no nascimento do meu filho, que deu altos problemas. Ele quase morreu, o cordão umbilical saiu antes, que é prolapso de cordão, era pra ser um parto natural, e aí a médica subiu na maca e ficou segurando, depois eu fiquei sabendo, ela ficou segurando a cabeça do meu filho, porque se ele saísse, ia ficar sem oxigênio, porque ia pressionar o cordão, só que eu não sei nada disso, eu só tô vendo. Só tá vendo as coisas acontecer. Tá pra nascer, de repente a médica fica desesperada, sobe na maca, começa a falar com não sei quem, ela... Pega a maca, vai pra outra sala, ela já não vai fazer o parto, vem outra médica e eu falei assim, eu não vou perguntar nada porque eu só vou atrapalhar, então eu fiquei só na minha. Eu falei, qualquer coisa eu tô aqui, e indo atrás e tal, não entendendo nada. Aí eu escuto a Mari falando, pô, tá doendo. Não deu tempo de pegar anestesia ainda, eles dando anestesia e rasgando ela, cortando a barriga, e ela, pô, eu tô sentindo não sei o que, aquele desespero. Aí tira o moleque, aí ela me pergunta, ele chorou? Eu falo, pô, não chorou. E aí aconteceu alguma coisa, e depois eu falei pra ela, chorou, aí eu menti pra ela, mas eu sabia que não tinha chorado. Aí vai lá por um tempo lá atrás, aí eu escuto ele chorando, aí tá tudo bem. Aí quando ele coloca no meu braço, eu falo, pronto. Aí eu falei, cara, eu vou lembrar disso pro resto da vida. E eu lembro exatamente onde eu tava, o que eu pensei, as orações que eu fiz e não sei o que e tal. Então assim, cara, eu tenho que ter essa âncora no presente pra eu poder lembrar no futuro. Então, se eu quiser lembrar de alguma coisa, eu tenho que ter uma âncora. Pô, esse momento tá legal, então eu vou realmente prestar atenção nisso, cara. Então eu vou prestar atenção nos cheiros, vou prestar atenção na comida se eu estiver num restaurante, vou prestar atenção no que eu tô falando, porque eu sei que daqui 10 anos, 20 anos eu vou lembrar desse momento. Então eu fiz essas âncoras em alguns momentos da minha vida. Entendi, Eu tenho algumas coisas que disparam algumas memórias em mim, mas nada tão forte assim. Às vezes um cheiro, né? Uma música. Música é muito Música é muito forte mesmo. As músicas da adolescência, principalmente. Porra! Lembro de uma Fui no show do Lenny Kravitz. E aí eu lembrei também da época que eu escutava Lenny Kravitz. Você ia falar o quê? Não, eu ia falar que, pô, isso daí acontece. Daí eu lembro, toca uma música que me lembra do, sei lá, de um momento que eu tava na escola, uma prova que eu ia fazer, umas paradas assim. Tem uma música que, pô, por exemplo, músicas nada a ver, cara. Tem uma do Rodox, do Rodolfo, depois que ele saiu do Raimundo, chamado Dia Quente. Tô ligado. Tá ligado? Porra, essa música, toda vez que toca essa música, eu lembro, sei lá, de uma namoradinha que eu tive. Tá ligado? Eu fico, caralho, que viagem isso daqui, moleque. E vem muito vivo mesmo, muito vivo mesmo. Curtiu esse corte? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos. Valeu e até o próximo recorte.